Durante a Idade Média, o escudo se tornou um elemento essencial no armamento de quase todos os guerreiros. Seja um destemido cavaleiro com sua armadura brilhante ou um simples soldado da infantaria, o escudo oferecia proteção contra espadas, lanças e flechas. Contudo, sua função ia além de ser uma defesa passiva. Um guerreiro habilidoso não só podia bloquear os ataques, mas também utilizar a borda do escudo para contra-atacar ou desviar a arma do adversário. Os escudos marcaram presença nos campos de batalha desde a antiguidade até a Idade Média, surgindo em diversas formas, mas começaram a desaparecer gradativamente com a introdução da pólvora. Porém, na Era dos Cavaleiros, ninguém partia para a batalha sem um escudo. Para ser eficaz, o escudo medieval precisava ser ao mesmo tempo robusto e leve, capaz de suportar impactos e ser manobrado com facilidade. Mas como os artesãos da época conseguiam balancear esses requisitos? Que mistério envolvia a confecção de escudos duráveis e artisticamente decorados, como os que vemos nas imagens de cavaleiros? Neste documentário, vamos explorar os materiais utilizados na fabricação dos escudos medievais, os métodos dos mestres escudeiros e como as técnicas de produção evoluíram ao longo dos séculos. Em breve, não apenas revelaremos os intricados processos dos habilidosos armeiros medievais, mas também o significado dos escudos na cultura medieval, desde o campo de batalha até os emblemas heráldicos dos cavaleiros. Junte-se a nós na oficina medieval e descubra como os escudos eram elaborados durante essa época. Antes de nos aprofundarmos no processo de produção, vamos primeiro examinar os materiais que compunham os escudos. Os artesãos medievais dispunham de uma surpreendente variedade de matérias-primas, que variavam entre madeira, couro e metal. Cada material desempenhava um papel crucial na combinação de resistência e flexibilidade que um bom escudo exigia. A madeira era o elemento central da maioria dos escudos, mas não se tratava de qualquer tipo. Madeiras leves e duráveis, que não se fragmentavam ao serem atingidas, eram priorizadas, como o tilo, o álamo e o salgueiro. Registros históricos e análises de escudos preservados indicam que a madeira de tilo era a mais utilizada, graças à sua leveza e à resistência à quebra ao longo das linhas dos anéis. Estudos de diversos escudos medievais preservados revelaram que a maior parte era, de fato, feita de tilo. Na Europa Central, essa madeira era acessível e ideal para o propósito. Aliás, a palavra tcheca lipa deu origem ao termo antigo lipek, que significava escudo, evidenciando sua relevância nesse ofício. Além do tilo, também eram empregues o álamo e o salgueiro, que são madeiras relativamente leves e robustas. Nos países nórdicos, onde o tilo não era encontrado, optava-se por árvores coníferas, descobertas de escudos vikings datados dos séculos IX e X, como os do célebre navio de Gokstad, na Noruega, mostraram que eram feitos de finas tábuas de abeto, pinheiro ou pinheiro do Oregon. Assim, o escudeiro escolhia o material que crescia em sua região, mas sempre de forma consciente. A madeira precisaria ser o mais leve possível, mas também resistente. Madeiras pesadas e duras, como o carvalho, não eram as mais adequadas. Um escudo de carvalho poderia resistir a alguns golpes, mas seria desnecessariamente pesado e cansativo para o guerreiro transportá-lo. A única exceção poderiam ser os pequenos escudos, onde o menor tamanho compensava a maior massa, mas escudos grandes de cavaleiro feitos de carvalho definitivamente não eram comuns. A pele e outros produtos de origem animal representavam o segundo grupo importante de materiais. A madeira do escudo, por si só, não apresentava flexibilidade ou resistência a fissuras suficientes. O segredo da durabilidade dos escudos medievais
estava na combinação da madeira com couro ou lona. Os artesãos revestiam a superfície do escudo com couro cru, ou, em alguns casos, com lona mais robusta, formando uma espécie de concha protetora. O tipo de couro mais utilizado era o não curtido, simplesmente seco, de animais, como o boi, que possui uma característica fascinante. Ao ser umedecido, pode ser esticado, e ao secar, endurece e encolhe. Esse revestimento aderiu à madeira como uma membrana de tambor, aumentando consideravelmente a resistência do escudo. O couro cru era capaz de parar fragmentos voadores e impedia que a espada do adversário penetrasse profundamente no escudo. A lona, seja de linho ou de cânhamo, cumpria uma função semelhante. Em algumas ocasiões, os artesãos chegavam a colar várias camadas de tecido umas sobre as outras, embebendo-as em cola, e assim criavam um compósito durável que se assemelhava ao laminado de hoje. Algumas fontes do século X mencionam até o uso de tendões para reforçar os escudos. Um guia francês sobre a confecção de escudos de torneio, por exemplo, descrevia uma base de madeira grossa, semelhante à espessura de um dedo, sobre a qual camadas de tendões animais, também embebidos em cola, eram coladas, novamente na espessura de um dedo. Sobre essa base, poderiam ser aplicados outros elementos de reforço. Em condições mais simples, uma camada de lona grossa colada à madeira já era suficiente. Em situações mais favorecidas, podiam ser utilizadas camadas de couro e tendões intercaladas com têxteis. As colas e aglutinantes também eram de suma importância. Durante a Idade Média, havia diversos tipos de colas naturais, principalmente de origem animal. A cola era produzida pela fervura de peles, ossos ou cartilagens de animais. A gelatina resultante endurecia ao esfriar e colava com eficácia. Os fabricantes de escudos utilizavam cola para unir partes de madeira e assegurar o couro e a lona na superfície do escudo. Outra opção era a chamada cola de queijo, que consistia em caseína feita de coalhada azeda misturada com cal, criando um aglutinante extremamente resistente e também à prova d'água. É interessante notar que as receitas de colas de coalhada e de bexigas de peixe foram preservadas em manuscritos medievais destinados a artesãos. Embora invisível no produto final, a cola era absolutamente vital para a integridade do escudo, mantendo as camadas de materiais unidas como um cimento invisível que absorvia impactos. O metal, apesar de não ser o material principal da estrutura do escudo, tinha um papel essencial na sua fabricação. Com o metal, eram confeccionados os domos conhecidos como umbo, que protegiam a mão que segurava o punho nos escudos redondos. Além disso, diversas ferragens eram usadas para reforçar as bordas e os cantos do escudo, inclusive pregos ou rebites para fixar alças e cintos. Normalmente, utilizava-se ferro, às vezes aço. Em escudos decorados, o metal poderia ser de latão ou bronze, como nos escudos ornamentais ou nas ferragens decorativas. Ao longo da Idade Média, o uso de metal era mais comum em superfícies menores. As bordas dos escudos, em épocas mais antigas, eram reforçadas com couro cru, mas a partir do período medieval alto, já era comum encontrar bordas de ferro, especialmente nos escudos menores de infantaria entre os séculos XIV e X. Nos escudos de torneio, havia um revestimento de ferro que protegia as bordas contra cortes. Um escudo totalmente metálico era uma exceção rara. Os escudos eram frequentemente vistos em versões menores, como escudos de punho, ou em exemplares cerimoniais e de torneio, utilizados por nobres abastados. Um escudo de guerra comum, feito de metal, seria bastante pesado e dispendioso. Por isso, os cavaleiros geralmente preferiam a combinação já testada de madeira e couro. Contudo,
Existem registros do final do século XIV que demonstram que alguns nobres possuíam escudos inteiramente metálicos. Um cronista relata que, em 1397, o conde inglês de Zarundel possuía um escudo de aço. Contudo, esses casos eram raridades, muitas vezes se tratando de itens de colecionador ou extravagâncias decorativas. Além do ferro, diversos outros materiais eram usados para reforçar os escudos. Há menções, por exemplo, ao uso de placas de chifre. Para escudos destinados a torneios rigorosos, chifres de animais, como os de veado, eram empregados. Os chifres eram cortados em finas lâminas e dispostos em segmentos quadrados na superfície do escudo, formando um mosaico e depois envernizados. Um escudo revestido com pedaços de chifre era extremamente resistente a perfurações por lanças, pois o chifre é leve e durável, capaz de absorver a energia do impacto, semelhante aos materiais compostos atuais. Também sabemos que houve tentativas de reforçar a parte frontal do escudo com finas placas de chifre ou cascos, sendo que o osso do casco era cortável. Em tempos de escassez, até mesmo grama prensada foi utilizada. Um exemplo disso é um escudo encontrado na região do Báltico, que tinha uma camada de grama compactada entre as tábuas de madeira e o revestimento de couro, atuando como um amortecedor de impactos. Em resumo, os artesãos medievais eram muito criativos ao combinar materiais naturais para criar um produto que fosse ao mesmo tempo resistente e flexível. Vamos então resumir os materiais básicos utilizados. Uma placa de madeira, geralmente de tilha ou outra madeira leve, couro cru ou lona para o revestimento, cola e outros adesivos, elementos de ferro, botões, pregos e, opcionalmente, outras inovações como chifre ou tendões secos. Agora que sabemos de que era feito um escudo medieval, podemos avançar para o processo de transformação desses componentes em um escudo finalizado. Em breve, vamos observar o trabalho dos mestres escudeiros em cada etapa do processo. Imaginem que estamos entrando na oficina de um escudeiro medieval, um artesão especializado na confecção de escudos. Ele pode ser um mestre autônomo ou parte de uma oficina de armaria mais ampla, onde também trabalham ferreiros e curtidores. O ar ao nosso redor está impregnado com o cheiro de madeira e cola. Ferramentas e materiais estão dispostos ao nosso redor. Tábuas de madeira de tilha, peles de bois umedecidas, botões de ferro e rolos de tiras de couro. O mestre nos explica como dará início à produção de um escudo. Primeiro, ele prepara a placa de madeira, que é a base na forma desejada. Os escudos da Idade Média inicial eram frequentemente redondos, mas no alto medieval, formatos alongados, como os em forma de gota ou amêndoa, tornaram-se mais comuns, seguidos por escudos triangulares menores. Em nenhum caso, no entanto, o escudeiro cortava o escudo de um único bloco de madeira grande, pois isso poderia torcer e quebrar facilmente. Em vez disso, o escudo costumava ser montado a partir de várias tábuas mais estreitas. O mestre selecionará algumas ripas de madeira de qualidade, como as de tilha, e aplicará cola nas bordas de contato. As ripas serão unidas firmemente, podendo ser temporariamente amarradas com cordas ou grampos, caso estejam disponíveis, enquanto a cola seca. Assim, forma-se a placa de madeira básica, que pode ser composta por até 7 tábuas estreitas unidas. Este método reduz a torção da madeira, mantendo as peças unidas. Nos escudos menores, com cerca de 60 centímetros de diâmetro, encontramos o tradicional escudo viking. Evidências históricas revelam que eram utilizadas entre 6 a 8 tábuas dispostas lado a lado, com espessura variando de meio centímetro a 1. Assim, nosso mestre trabalha com um material relativamente fino. O adesivo, ao secar,
assegurará a união das tábuas de maneira confiável. Para aumentar a segurança, o artesão pode ainda inserir 1 ou 2 pinos de madeira na parte traseira, atravessando as fendas das juntas, garantindo que as conexões permaneçam firmes sob pressão. Agora, ele possui diante de si uma superfície de madeira da qual cortará o escudo. Usando um compasso ou um cordão preso a um pino, ele traçará um círculo nas tábuas e, com uma serra ou uma faca especial, seguirá o contorno. Para escudos com outras formas, como amêndoa, um oval alongado com ponta, ou triangular, o mestre contornará um molde que servirá de guia e desenhará as tábuas de acordo. Assim, uma forma bruta do escudo começará a se desenhar. As bordas são então suavizadas e alisadas para garantir um acabamento impecável. É precisamente nesta etapa que o artesão decide se o escudo será plano ou levemente curvado. Escudos planos eram mais simples, com tábuas retas, resultando em uma superfície plana, como muitos escudos antigos. Por outro lado, um escudo curvado ou convexo é mais eficaz em desviar golpes para os lados e apresenta maior resistência. A curvatura fortalece a estrutura, semelhante a uma abóbada. Se o mestre desejar uma leve curvatura, ele pode dobrar a placa. As tábuas finas podem ser progressivamente moldadas com uma forma específica. Em algumas ocasiões, o vapor era utilizado. A madeira era levemente umedecida e aquecida sobre o fogo, depois moldada na forma curvada e deixada secar. Com tábuas mais grossas, isso não seria viável, mas como nossos escudos são finos, uma leve curvatura é possível. Outra técnica envolvia amarrar a placa recém-colada em uma forma levemente côncava e deixá-la secar dessa maneira. Após a remoção, a madeira frequentemente mantinha uma leve curvatura. Alguns escudos medievais preservados apresentavam, de fato, uma leve convexidade. De qualquer forma, após essa fase, o escudeiro tem em mãos uma base de madeira pronta, uma placa de contraplacado na forma desejada. O próximo passo é reforçar as bordas e o centro. O objetivo é garantir que o escudo não se desfaça ao primeiro impacto na borda. Para isso, o mestre reforça as bordas do escudo, utilizando 2 métodos principais que foram aplicados ao longo dos séculos e frequentemente combinados: borda de couro e apliques metálicos. Escudos antigos costumavam ter uma faixa de couro cru fixada ao redor. Nosso artesão selecionará uma longa tira de couro bovino resistente, larga o suficiente para envolver a borda do escudo dos 2 lados. O couro é umedecido para facilitar a moldagem. Em seguida, é colocado ao redor do escudo e pode ser costurado ou fixado com pregos. A costura consiste em perfurar buracos regularmente através do couro e da madeira, utilizando uma agulha com um cordão forte de linho ou uma tira fina. O couro é firmemente preso à borda, e a cada poucos centímetros é possível observar os pontos que vão da frente para a parte de trás, puxando o colar de couro para si. A alternativa é fixar o couro com pequenos pregos, que o mestre pode pregar diretamente à borda do escudo. Em ambos os casos, ao secar, o couro contrai-se com força, protegendo a borda como se estivesse envolta em um cinto de material duro e fibroso. Nos escudos mais recentes, especialmente os menores, apliques de ferro também são frequentemente utilizados. O Tarkzovnik orienta a fabricação de uma tira estreita de metal na forja, com um comprimento apropriado para cobrir todo o perímetro. Essa tira será fixada na borda do escudo, onde pequenos furos serão perfurados em intervalos regulares para permitir a inserção de rebites. Ele atravessa o metal e a madeira, utilizando rebites curtos que asseguram o revestimento no local. Em algumas ocasiões, o revestimento se estende por toda a borda. Em outras,
É aplicado apenas em segmentos estratégicos nas áreas mais desgastadas. A borda de aço confere resistência ao escudo, mas também aumenta seu peso. Por isso, frequentemente, era feita uma combinação: couro na parte superior e inferior e metal nas laterais, conforme a preferência do artesão e do cliente. O centro do escudo, especialmente nos modelos que são segurados à mão, requer um reforço adicional. Nos escudos redondos, que o guerreiro segura pelo cabo no centro, é comum incluir um umbo metálico, que é um botão. O mestre utiliza um botão de ferro, que possui uma forma hemisférica ou cônica com uma borda. Ele faz um buraco redondo na placa de madeira, com cerca de 10 centímetros de diâmetro, do tamanho ideal para a mão. Ao redor desse buraco, o botão é posicionado e fixado com parafusos ou rebites. Na parte superior, existem furos já perfurados, pelos quais são inseridos rebites curtos, que são achatados na parte de trás, garantindo que a proteção metálica se mantenha firme e cubra a abertura para a mão. Simultaneamente, o cabo já é fixado. O botão geralmente também é conectado a um cabo de madeira ou metal por dentro, podendo ter um botão interno como uma barra transversal, ou o Tarkzovnik pode fixar um cabo de madeira sob o botão, atravessando o buraco. Assim, após essa etapa, o escudo apresenta um botão metálico saliente no centro, que protege a mão e permite segurá-lo. Em contrapartida, se o escudo for um triângulo de cavaleiro do século XIV, que é utilizado pendurado no antebraço, o centro não precisa de perfuração. Contudo, o mestre pode ainda assim reforçar ligeiramente essa área, colando uma pequena costela de madeira ou fixando uma placa para ancorar as correias. De modo geral, o centro do escudo costuma receber algum tipo de reforço adicional, visto que é onde a força dos impactos se concentra e onde frequentemente há pinturas de brasões, que podem ser destacadas em relevo. Alguns escudos preservados do século X apresentam apenas um ressalto de madeira ou lona no centro. O escudo triangular do cavaleiro não necessitava de uma parte metálica na parte superior, apresentando uma superfície lisa, embora, por questões estéticas, pudessem ser adicionados pregos ou botões centrais como decoração. Agora passamos à terceira parte, a cobertura do escudo com couro ou lona. Chega o momento decisivo, quando o escudo recebe sua armadura de couro ou tecido. O mestre já havia deixado um grande pedaço de couro bovino de molho na água, para que ficasse maleável e pudesse ser moldado de maneira adequada. Agora, ele estende essa pele crua e úmida sobre a parte frontal do escudo, assegurando que o couro cubra as bordas e se ajuste perfeitamente na parte traseira. O Tarkzovnik alisa cuidadosamente todas as dobras e bolhas, para que o couro se adapte o mais próximo possível da superfície. Em seguida, ele utiliza um pincel com cola, começando a aplicar o couro na madeira de maneira generosa, como se estivesse cobrindo a base de madeira. A cola penetra nos poros do material e começa a endurecer. Se optar por lona em vez de couro, o processo é semelhante. Ele aplica uma camada espessa de cola na placa e, em seguida, coloca o tecido, podendo até usar múltiplas camadas. Na lona, ele pode rapidamente fazer sobreposições, aplicando cola na madeira e colocando o primeiro pedaço de lona grossa, umedecendo-o com cola do lado externo. Na segunda camada de tecido, aplicamos novamente a cola. Assim, podemos ter de 3 a 4 camadas, que formarão uma casca robusta. Neste caso, estamos utilizando couro. O uso de couro como revestimento era comum em escudos de batalha, pois ele é mais resistente a cortes. O mestre, então, aplicou o couro e agora se prepara para proteger mecanicamente as bordas. Vale lembrar que já revestimos as bordas com couro anteriormente. Agora temos um revestimento completo,
e o artesão pode costurar as bordas ao fundo do couro. Observamos como ele passa a agulha ao longo da borda. O revestimento superior de couro está, portanto, devidamente fixado ao acabamento nas bordas. Em algumas situações, o couro pode ser costurado ao centro do escudo. Nos escudos vikings, há registros de bordas de couro cru presas sob as cabeças dos pregos ao redor do botão. Na prática, isso parecia como se o couro tivesse furos perfurados, pelos quais os pregos passavam e pressionavam contra a placa. Assim, nosso escudo com botão pode ter o couro fixado no meio, sob a borda do botão de metal e nos lados adjacentes. Para escudos sem botão, o couro geralmente é dobrado sobre a borda e colado, podendo ser fixado na parte interna com pequenos preguinhos. Quando tudo está devidamente posicionado, deixamos o escudo secar. Em um ambiente aquecido, a cola e o couro secam, fazendo com que o couro encolha e se estique. Após a secagem, a superfície do escudo torna-se tão dura quanto o pergaminho e extremamente forte. Imagine a força de um golpe de espada contra um escudo assim. A lâmina precisaria cortar o resistente revestimento de couro que mantém as tábuas unidas abaixo. Em vez de a madeira se estilhaçar, o revestimento dispersaria a força do impacto por toda a superfície. Essa era a razão pela qual os escudeiros medievais dedicavam tanta atenção a essa etapa. Alguns escudos eram revestidos dos dois lados. Por exemplo, os grandes escudos dos guerreiros hussitas apresentavam couro grosso ou várias camadas de lona na parte interna, reforçando toda a placa e protegendo-a da umidade. O revestimento traseiro também era útil quando o interior do escudo não deveria ser apenas madeira exposta, mas, por exemplo, pintado ou tratado para proteção. Para escudos menores, no entanto, um revestimento na frente e nas bordas era suficiente. Havia também uma técnica sofisticada que os mestres escudeiros dominaram no final da Idade Média: a produção de escudos laminados. Em vez de uma única camada espessa de tábuas, o escudo era fabricado com várias tábuas finas de madeira, coladas em camadas cruzadas. Isso criava uma espécie de compensado medieval, com as fibras dispostas perpendicularmente nas camadas adjacentes, eliminando a possibilidade de rachaduras. Essas tábuas eram coladas em uma forma curva, conferindo ao escudo uma forma convexa imediatamente. Essa tecnologia era mais trabalhosa e surgiu apenas no final dos séculos X e XV, sendo utilizada em alguns escudos de elite, como os escudos redondos renascentistas italianos. Em nosso período da Alta Idade Média, encontramos um método mais simples: superfícies de tábuas cobertas com couro, conforme acabamos de descrever. É fascinante notar que o princípio da madeira laminada, semelhante ao compensado, já era conhecido naquela época. Agora passamos à instalação de tiras e alças. Assim que o escudo está enrolado e reforçado, é hora de garantir que o guerreiro possa segurá-lo ou transportá-lo confortavelmente. O modo de fixação varia conforme o tipo de escudo. No caso do escudo redondo com botão, o processo é simples. Já adicionamos uma alça ao interior, pela qual o escudo é segurado com a mão. Dessa forma, o próximo passo é envolver ou cobrir a alça com couro para evitar que pressione a mão. Além disso, é possível fixar um sistema de suspensão que permite ao guerreiro pendurar o escudo nas costas quando não está em combate. Isso era feito com uma cinta presa na borda do escudo, que poderia ser fixada com rebites ou um pequeno gancho, permitindo que o escudo fosse carregado sobre o ombro. Nos escudos maiores e triangulares, que oferecem mais cobertura ao corpo, utilizava-se um sistema de 2 a 3 tiras de couro na parte interna. O mestre, então, colocava largas tiras de couro na parte de trás do escudo, uma para o antebraço e outra para a mão. Essas tiras, conhecidas como enarmes em italiano,
eram fixadas através de passagens na parte superior da placa, ou simplesmente com rebites. O mestre fazia 4 pequenos furos em 2 fileiras no escudo, passava as extremidades da tira e as fixava na parte frontal com rebites. As cabeças dos rebites podiam ser escondidas sob uma pintura decorativa ou uma camada extra de lona. O resultado eram 2 alças horizontais na parte interna do escudo. A alça superior era puxada pelo ombro, próxima ao cotovelo, enquanto a inferior era segurada com a mão. Assim, o escudo se ajusta de forma segura na mão, permitindo um bom controle. Além disso, o escudeiro frequentemente adicionava uma terceira cinta, chamada de suspensão. Esta é uma tira mais longa, que permite ao guerreiro carregar o escudo nas costas quando está montado ou em situações em que não precisa tê-lo na mão, como ao escalar muros. Essa cinta de suspensão pode ser rapidamente desengatada com um mosquetão ou pino de madeira, evitando assim qualquer atrapalho durante a luta. Em resumo, a fixação do escudo foi projetada para ser o mais ergonômica possível. Na parte interna, encontramos uma alça na parte superior ou um sistema complexo de cintas nos escudos pavês e triangulares. Para maior conforto, frequentemente eram adicionadas almofadas nas áreas onde a mão toca o escudo, utilizando feltro ou couro sob a cinta do cotovelo, para suavizar o impacto quando algo atinge o escudo. Assim, já podemos segurar nosso escudo como faziam os guerreiros medievais. Com isso, nossa construção está completa. Base de madeira, reforço nas bordas e no centro, revestimento em couro e a fixação. O escudo, neste momento, está totalmente funcional, robusto e pronto para o combate. Podemos imaginar o mestre testando sua obra, encostando o escudo na parede e batendo com força com a espada ou clava, para garantir que todas as ligações estão firmes e que o escudo não se move. Um escudo de qualidade suportará esse teste sem danos, apresentando apenas um arranhão na pele. Se algo se soltar, o mestre ainda poderá adicionar um prego ou rebite onde necessário. Quando estiver satisfeito, a última etapa será decorar o escudo, transformando-o em um verdadeiro banquete visual. Em breve, aprenderemos como os artesãos medievais embelezavam os escudos e os símbolos que neles eram pintados. O escudo não era apenas uma defesa, mas também uma tela para expressar identidade e prestígio. Especialmente no período medieval, quando a heráldica se desenvolveu, o escudo deixou de ser um simples objeto de proteção e se tornou um portador de emblemas e cores familiares. Do ponto de vista da produção, isso significava que, após a finalização técnica do escudo, frequentemente vinham pintores e artistas para decorá-lo. Vamos descobrir como se dava essa decoração e o que poderíamos encontrar neles. Primeiro, era necessário preparar a superfície para a pintura. O couro, por sua natureza mais espessa, assim como a lona, recebia a aplicação de um primer. Durante a Idade Média, os artistas utilizavam uma substância conhecida como zeps, que consistia em uma mistura de calcário ou giz finamente pulverizado com cola, criando uma superfície branca e suave. O mestre escudo, trabalhando sozinho ou frequentemente em parceria com o pintor, aplicava essa mistura em toda a parte frontal do escudo e deixava secar. Assim, era criado um fundo branco perfeito, ideal para a aplicação das cores. Então, chegava o momento da pintura heráldica. Se o escudo era para um nobre, o guerreiro provavelmente já possuía seu brasão familiar, que combinava cores e símbolos que o representavam. O artista, seguindo as instruções minuciosas, pintava os emblemas heráldicos no escudo. Às vezes, isso se resumia a uma simples divisão de cores, como uma metade vermelha e a outra branca. Em outras ocasiões, eram utilizados motivos de animais ou plantas, como leões,
águias ou lírios. Um exemplo notável é o clássico brasão das terras tchecas, um leão prateado de duas caudas em um fundo vermelho que um cavaleiro da Boêmia poderia exibir para ser reconhecido em batalhas. As cores na heráldica eram rigorosamente definidas. As principais cores heráldicas incluíam vermelho, azul, preto, verde e púrpura, além dos metais, que eram ouro, amarelo e prata, e o branco. A regra era simples: cor sobre metal, metal sobre cor. Por exemplo, um leão dourado em um fundo vermelho está correto, pois segue a ordem de metal sobre cor, enquanto um desenho negro sobre um fundo azul seria inaceitável, pois representa cor sobre cor. Essas normas eram bem conhecidas por todos que criavam brasões, e os pintores as respeitavam. Tecnicamente, utilizavam tinta à têmpera, que era feita de pigmentos misturados com um aglutinante, geralmente gema de ovo ou uma combinação de cola e mel. A têmpera secava rapidamente e apresentava um acabamento fosco, com cores vibrantes. Podemos imaginar o mestre pintor aplicando cuidadosamente uma camada de cor sobre a outra para alcançar um tom intenso. Se o escudo apresentasse um desenho mais elaborado, o artista poderia esboçar primeiro com carvão antes de aplicar as cores. No entanto, nem todos os escudos pertenciam a cavaleiros com brasões. Soldados ou escudeiros poderiam ter escudos decorados com desenhos mais simples ou uma única cor que representava a sua unidade. Por exemplo, as milícias urbanas frequentemente exibiam o emblema de suas cidades nos escudos. Além disso, existiam decorações únicas, especialmente em escudos grandes, usados por atiradores e, em grande número, pelos hussitas. Muitas vezes, encontramos representações artisticamente elaboradas de cenas bíblicas ou alegorias diversas. Os escudos hussitas eram frequentemente adornados com o símbolo do cálice, representando o movimento hussita, ou com figuras de guerreiros hussitas, acompanhadas de citações bíblicas. No norte da Itália, os escudos eram decorados com santos padroeiros de cidades ou guildas, como São Jorge nos escudos dos arqueiros de Gênova. Essas pinturas eram de alta qualidade, quase indistinguíveis da arte nas igrejas. Para os escudeiros, isso significava contar com oficinas especializadas em pintura. Sabemos, por exemplo, que em Praga, durante o século X, ocorreu uma disputa entre a Guilda dos Escudeiros e a Guilda dos Pintores sobre quem tinha o direito de embelezar os escudos. Os pintores reclamavam que os escudeiros tentavam pintar por conta própria, tirando-lhes o trabalho. A situação se intensificou a tal ponto que as guildas decidiram se unir para evitar conflitos. Isso demonstra a relevância da decoração. A cidade de Praga até aceitava escudos artisticamente pintados como uma forma de pagamento de impostos. Eles tinham um valor significativo. Além da pintura, outras técnicas decorativas eram utilizadas. As bordas dos escudos poderiam ser embelezadas com pregos de latão dispostos de forma decorativa, às vezes formando ornamentos. O discreto botão metálico central poderia ser coberto com estanho, adornado com estampas ou até com pregos prateados dispostos em forma de cruz, entre outras opções. Alguns escudos de torneio possuíam, na parte frontal, cristas ou ripas que, de um lado, reforçavam a estrutura e, do outro, serviam como enfeites. Essas peças luxuosas assemelhavam-se a verdadeiras obras de arte. Por exemplo, os renomados escudos de desfile da Renascença, que já estavam além do período medieval, eram confeccionados inteiramente em metal, ricamente gravados e dourados, mais voltados para a ornamentação do que para o combate real. Durante a Alta Idade Média, apesar da praticidade ainda ser predominante, a ornamentação sempre tinha uma finalidade funcional. Um exemplo disso é o verniz.
Após a aplicação da pintura do brasão, o escudo frequentemente recebia uma camada de verniz transparente, seja de ferro ou resina, para proteger as cores da água e do desgaste. As regulamentações em Veneza no século X exigiam que nenhum escudo fosse comercializado sem essa camada protetora, visando a durabilidade e um brilho que o tornasse representativo. As histórias sobre a pintura de escudos são fascinantes. Uma narrativa famosa conta sobre um simples homem de Florença, por volta do ano 350, que procurou o célebre pintor Giotto. Ele desejava que Giotto pintasse seu brasão no escudo, para que pudesse se passar por um nobre cavaleiro. Ao perceber que o homem não tinha brasão algum e não era nobre, mas apenas almejava prestígio, Giotto decidiu fazer uma brincadeira. Ele pintou no escudo a armadura completa do homem, incluindo elmo, proteção, luvas, espada e lança. Em suma, todo o seu arsenal. Quando o homem retornou para buscar o escudo e viu aquilo, ficou enfurecido. Eu queria que você pintasse meus símbolos heráldicos e você arruinou tudo. Giotto, impassível, teria respondido: você pediu para eu pintar sua armadura e não estão todas aqui? O que está em falta? Se tiver algum outro símbolo, traga-o. O infeliz, naturalmente, não possuía nenhum símbolo familiar, e assim acabou sendo alvo de risadas, e no final teve que pagar a Giotto pela estranha pintura. Essa anedota ilustra perfeitamente que um escudo com brasão era um sinal de nobreza, fazendo parte da identidade do cavaleiro. O escudo também recebia cuidados adequados. Embora na batalha sofresse danos, após os combates, os escudos quebrados eram reparados e as cores revitalizadas. Com o tempo, novos escudos eram encomendados. Para os torneios, os cavaleiros frequentemente mandavam fazer escudos decorativos especiais, mais leves e impactantes, às vezes com heráldicas distintas, como brasões de torneio. Essa demanda foi o que fez a profissão de escudeiro prosperar. A necessidade não era apenas militar, mas também representativa. Em suma, pode-se afirmar que os escudos medievais eram adornados com pinturas vibrantes, símbolos e vernizes protetores que lhes conferiam uma identidade única. Neste filme, no entanto, focaremos principalmente na produção, que ao longo dos séculos evoluiu em sintonia com as mudanças nas formas e nos propósitos dos escudos. Em breve, portanto, exploraremos os diferentes tipos de escudos medievais e as variações na sua confecção. A Idade Média se estendeu por séculos, e durante esse período, não apenas as armas e os métodos de combate mudaram, mas, claro, os escudos também. Agora que já entendemos como os escudos eram geralmente fabricados, podemos observar as diferentes categorias de escudos e as particularidades de sua produção. Progressivamente, iremos dos escudos circulares do início da Idade Média, passando pelos escudos em forma de amêndoa românicos, até os pavês góticos e os pequenos escudos do final da Idade Média. Analisaremos como a técnica de fabricação dos escudos se adaptou às transformações na sua forma e uso. No início da Idade Média, no século X, os escudos redondos predominavam na Europa, sendo utilizados por tribos germânicas, guerreiros vikings, eslavos e os primeiros cavaleiros durante o obscuro período pós-queda de Roma. O modelo típico dessa época tinha um diâmetro que variava entre 60 e 90 centímetros. Era confeccionado em madeira, com revestimento de couro ou tecido, e apresentava um botão de ferro central. Conforme já mencionado, sua construção era feita a partir de tábuas finas coladas. Por exemplo, os escudos vikings de Gokstad, do século X, eram compostos por 8 tábuas de abeto e pinho, com apenas 6 milímetros de espessura, pouco mais que a espessura de um dedo mínimo. Essa leveza era uma vantagem, pois, embora finos, a cobertura em couro,
muitas vezes aplicada em ambos os lados e com acabamento nas bordas, conferia resistência contra cortes de espada e impactos de machado. Estima-se que um escudo redondo pesasse cerca de 2 quilos, permitindo que um viking o manobrasse rapidamente, posicionando-o contra flechas ou até mesmo atacando-as. Os escudos eram segurados pelo punho central, conhecido como pegada em punho. O processo de fabricação seguia o padrão já descrito: colagem das tábuas, recorte do círculo, inserção do botão e revestimento em couro. As descobertas arqueológicas na Europa do Norte geralmente revelam apenas as partes metálicas, como botões e pregos, uma vez que a madeira e o couro se deterioraram. No entanto, alguns exemplares únicos foram encontrados em condições que permitem uma melhor compreensão. Por exemplo, em Teri, na Letônia, um escudo do século X, enterrado em pântano, foi descoberto em estado parcialmente preservado. Composto por tábuas finas de abeto na parte frontal e traseira, o escudo era revestido com couro, que estava costurado nas bordas e no centro, onde havia um buraco para o punho. Entre a madeira e o couro, uma camada de grama prensada servia como amortecedor para impactos. Curiosamente, este escudo não possuía um botão de ferro, mas sim um de madeira, apresentando uma protuberância hemisférica esculpida e fixada com pinos de madeira, que protegia a mão de maneira similar ao botão metálico. Este achado ainda mostrava marcas de cortes no botão de madeira, indicando seu uso em combate. Embora essa construção com botão de madeira fosse uma exceção, a maioria dos escudos encontrados apresenta botões metálicos, evidenciando que experimentações como essa também ocorreram. Os escudos redondos do início da Idade Média eram, em sua essência, planos. Além de uma leve curvatura das tábuas, como já mencionado, sua produção se espalhava por toda a Europa. É interessante observar que tanto os guerreiros da Grande Morávia quanto os do período Piasta em nossas terras provavelmente utilizavam escudos semelhantes. Documentos históricos indicam que, por exemplo, o exército morávio no século IX possuía uma grande variedade de escudos. Um viajante árabe, Ibrahim ibn Jaqub, que visitou Praga no século X, relatou que na cidade eram fabricados selas, rédeas e escudos robustos para os guerreiros locais, sinalizando que os artesãos tchecos já produziam escudos em larga escala na época. O termo escudos grossos pode ser interpretado como fortemente reforçados, possivelmente com revestimento de couro espesso. Em relação à decoração, os escudos redondos dessa era apresentavam traços simples. Às vezes eram de uma única cor, como preto, devido ao tratamento da madeira com alcatrão, enquanto em outras ocasiões eram enfeitados com desenhos simples, como um círculo em torno do botão ou listras pintadas. Os vikings, por exemplo, frequentemente pintavam seus escudos com cores vibrantes, criando uma impressionante parede de escudos coloridos para intimidar seus inimigos. Portanto, a produção de escudos redondos era, em geral, rápida e econômica. Esse tipo de escudo foi muito popular entre os guerreiros a pé no começo da Idade Média. Durante a transição dos séculos XI para XII, as formas dos escudos passaram por uma transformação notável. Apareceu então o escudo com formato de amêndoa, também conhecido como escudo em forma de gota ou kite shield em inglês. Este escudo apresentava um design alongado, estreitando na parte superior e alargando na parte inferior, semelhante ao contorno de uma amêndoa ou gota. Com cerca de 1 metro de altura, às vezes mais, ele cobria quase todo o corpo do guerreiro até os joelhos. Os cavaleiros normandos, que avançaram para a batalha em Hastings em 1066, usavam esse escudo com frequência. Na famosa tapeçaria de Bayeux, os normandos são mostrados empunhando esses longos escudos, que muitas vezes ainda tinham um botão central.
Em termos de fabricação, o escudo em forma de amêndoa seguia a tradição anterior. Sua base era de madeira, revestida com couro, mas agora o tamanho aumentava, exigindo que os fabricantes unissem mais tábuas e escolhessem cuidadosamente a espessura para evitar que ficassem excessivamente pesados. Um escudo grande desse tipo pesava entre 5 a 7 quilos, um peso considerável, mas os cavaleiros o carregavam apoiado no antebraço, o que ajudava a distribuir o peso. Esses escudos apresentavam uma leve curvatura, geralmente sendo ligeiramente convexos, para se ajustarem melhor ao corpo do guerreiro. Os fabricantes conseguiam isso curvando as tábuas durante o processo de secagem. As bordas dos escudos em forma de amêndoa eram reforçadas com couro bruto, ou até uma combinação de couro e elementos metálicos nas áreas mais críticas. No início do século X, esses escudos ainda ostentavam um botão metálico central, mas conforme as alças foram melhoradas e a luta passou a ser dominada por cavaleiros montados, o botão foi gradualmente eliminado. Os cavaleiros perceberam que era mais vantajoso distribuir o peso no antebraço ao invés de segurar o escudo pelo punho central, tornando o orifício para a mão desnecessário e permitindo que o centro ficasse liso. Na mesma época, os escudos começaram a assumir uma forma mais triangular, com a borda superior nivelada e o botão quase inexistente. Para os fabricantes, isso significava adaptar a produção para alças em vez de punhos. Eles fixavam 2 tiras resistentes no centro, utilizando couro grosso e bem tratado, muitas vezes em camadas, e os rebites eram colocados externamente com pequenas chapas metálicas para evitar desgaste. Alguns fabricantes até optavam por passar as alças por pequenos furos e amarrá-las na parte de trás, garantindo uma conexão flexível que não se desgastava. Esse método de fixação é referido em fontes do século X como método de amarração. Na era românica, os escudos em forma de amêndoa costumavam ser pintados em 1 ou 2 cores com símbolos simples. A heráldica cavaleiresca em formação logo lhes conferiu características distintivas. As pinturas eram aplicadas com tinta à base de água e tempera. A tradição normanda do século X também incluía decorações metálicas, como bordas adornadas com tiras metálicas em cruz ou revestidas de bronze, embora essas fossem variantes mais luxuosas. A maioria dos escudos era coberta de couro e pintada de maneira simples. A partir do escudo em forma de amêndoa, surgiu, por volta da metade do século X, um escudo triangular menor, frequentemente chamado de escudo gótico ou escudo de cavaleiro do alto medieval. Este novo escudo tinha uma borda superior mais reta e os lados se uniam na ponta inferior, cobrindo o torso do cavaleiro, mas não as coxas, tornando-se mais prático para os cavaleiros que, naquela época, começaram a usar armaduras mais eficientes nas pernas, eliminando a necessidade de um escudo tão grande. A confecção do escudo triangular era uma arte refinada. Geralmente, utilizava-se madeira de tilha ou de tolo. A superfície do escudo era curvada em forma de arco, permitindo um encaixe perfeito no corpo. A espessura da madeira variava de 8 a 10 milímetros, o que, apesar de o escudo ser menor, ajudava a distribuir melhor a força dos impactos. Exemplares preservados de escudos medievais do século XIV, como os encontrados na Capela de São Estevão em Viena ou na Catedral de Durham, apresentam uma leve convexidade e um acabamento meticuloso, com bordas polidas, revestidas em lona e couro fino, adornados com esplêndidos brasões. Esses escudos não possuíam guias, mas eram frequentemente ricamente decorados. Um exemplo notável é de Florença, onde, em 1370, um burguês encomendou a pintura de um emblema em seu escudo, como narrado nas histórias de Giotto.
evidenciando que ter um escudo ornamental era parte da imagem não apenas dos nobres, mas também de guerreiros abastados. Para o escudeiro, o escudo gótico implicava mais trabalho com artistas do que com ferreiros, priorizando a ornamentação em detrimento do ferro. Porém, também surgiram inovações técnicas. Alguns escudos góticos tardios contavam com um corte na borda superior direita, conhecido como pescoço ou lance-reste, onde o cavaleiro posicionava a lança durante torneios, melhorando a fixação e adaptando-se às novas táticas dessas competições. O escudo assimétrico precisava ser reforçado ao redor desse corte para evitar que fissuras se alastrassem, sendo acrescentados reforços de metal na borda. Durante o auge do gótico e nas guerras russitas entre os séculos XIV e XV, surgiu o imponente pavês. Esse grande escudo retangular, frequentemente convexo, permitia que um atirador de besta ou arcabuz, ou até mesmo um lanceiro, se escondesse atrás dele. Os russitas utilizaram pavês em suas terras durante os conflitos, equipando seus vagões com esses escudos, que também eram transportados pelos atiradores. Um pavês típico tinha cerca de 120 a 150 centímetros de altura e 50 a 60 centímetros de largura, funcionando mais como uma barricada móvel do que como um escudo tradicional. A confecção de pavês era um verdadeiro teste de habilidade artesanal. Imagine a oficina de um escudeiro em Praga por volta do ano 420. O mestre recebe um pedido da milícia local para um conjunto de pavês necessitando de bastante madeira, e não de qualquer tipo. De acordo com uma fonte do século X, anotada pelo erudito Paulo, na Boêmia, os pavês eram feitos de madeira de salgueiro, que é flexível e resistente, conhecida por sua capacidade de absorver impactos e aderir bem com cola. O mestre, portanto, cortaria longas tábuas estreitas de salgueiro, podendo o pavê ser feito como uma única grande placa ou, de maneira interessante, uma combinação de tábuas e reforços. Alguns pavês incluíam ripas de madeira estrategicamente inseridas no meio. Frequentemente, no centro do pavês, havia um reforço vertical, uma nervura que aumentava a resistência e, ao mesmo tempo, servia como um elemento decorativo na parte externa. Os artistas frequentemente utilizavam essa nervura como um elemento na composição da pintura do pavês, por exemplo, como uma divisão entre dois motivos. A produção de pavês poderia ocorrer assim. O mestre unia tábuas mais largas na superfície e, na parte interna, fixava ou colava listões verticais de madeira como reforço, frequentemente utilizando duas ripas próximas à borda e uma central. Assim, a pavê mantinha sua forma e era bastante robusta. As bordas costumavam ser adornadas com couro ou reforçadas com cantos metálicos. Essas pavês apresentavam uma forma convexa. Sua largura era curvada de modo que o escudo formasse um arco, garantindo maior estabilidade. Ele posicionou a pavê no chão. Graças ao arco, ela se mantinha firme. Para obter tal curvatura, era preciso ou dobrar as tábuas em uma forma, algo desafiador para pavês grandes e grossas, ou, como frequentemente se fazia, empilhar tábuas mais finas coladas em várias camadas. Na Itália, historiadores descobriram pavês do século X elaboradas por meio da técnica de laminação, onde várias camadas finas de madeira eram coladas em direções cruzadas, proporcionando tanto curvatura quanto resistência. Na República Tcheca, as referências falam mais sobre tábuas de salgueiro cobertas com lona. É provável que uma combinação de tábuas maciças e múltiplas camadas de lona tenha sido utilizada. Cobrir a pavê era um desafio, devido à sua grande superfície. A lona era mais utilizada que o couro, provavelmente por questões econômicas e práticas. Um grande pedaço de couro poderia ser caro e encolher,
enquanto tiras de lona podiam ser aplicadas gradualmente e coladas. As pavês husitas preservadas, como a de 1429, que está exposta hoje no Museu de Tabor, eram revestidas com várias camadas de lona de linho tratadas com cola e com a superfície suavemente polida. Após isso, a pintura era aplicada. Na pavê de 1429, figuravam dois santos tchecos, São Venceslau e São Vito, acompanhados do símbolo do cálice. Dessa forma, as pavês eram essencialmente tábuas artísticas. Não é surpreendente que as pinturas fossem realizadas pelos mesmos mestres que decoravam altares. Em Praga, havia um conflito, pois os portadores de pavês, os escudeiros, queriam pintar suas próprias imagens sagradas, o que gerou resistência da guilda dos pintores, resultando na união de ambas as guildas. As pavês urbanas eram tão valorizadas que, em certas ocasiões, eram utilizadas como forma de pagamento de dívidas. Há registros de que a cidade aceitou uma pavê decorativa de um artesão em vez de dinheiro como tributo, evidenciando o valor desse trabalho. O peso das pavês poderia ser considerável. Uma pavê grande poderia pesar entre 8 e 10 quilos ou mais. Era transportada nas costas, tinha tirantes ou era carregada por um assistente do arqueiro, conhecido como pavesnik, e sua borda inferior era fixada no chão. Algumas contavam com um apoio removível ou uma ponta para se manterem em pé. Isso precisava ser adaptado pelo escudeiro, como, por exemplo, fixando garfos de ferro na parte traseira, que podiam ser dobrados. Em termos técnicos, a pavê representava o auge da tecnologia de escudos medievais. Era um composto de madeira, lona, cola e uma pintura artística, funcionando como uma parede portátil. Sua fabricação demandava habilidades de marcenaria, alfaiataria e pintura. Não é de se estranhar que as pavês tenham desaparecido somente com a introdução de armas de fogo eficazes, como os arcabuzes e mosquetes, que tornaram até mesmo uma pavê robusta inadequada. No extremo oposto da gama de tamanhos dos escudos medievais, encontramos o buckler. Este era um pequeno escudo redondo, com apenas 30 centímetros de diâmetro, segurado na mão, similar aos antigos escudos circulares. A principal diferença, no entanto, era que o buckler era utilizado principalmente em duelos e lutas de esgrima entre homens, frequentemente a pé. Durante a Alta Idade Média, guerreiros e até civis utilizavam bucklers como proteção durante suas viagens. Entre os séculos X e XV, tornou-se um acessório popular em duelos com espada e buckler. A fabricação do buckler era mais simples, mas variava conforme o material utilizado. Muitos eram inteiramente de metal. Quando o escudo é de tamanho reduzido, já é viável confeccioná-lo em ferro ou aço, já que o peso continua em uma faixa aceitável, entre 2 a 3 quilos. O buckler metálico, na verdade, era uma grande concha de ferro com um cabo. O ferreiro o elaborava a partir de uma única chapa de metal, moldando-a em formato circular e criando uma cavidade central, como um botão, com as bordas recortadas. Outros modelos de bucklers eram uma combinação, como um núcleo de madeira coberto com metal. O escudero poderia pegar um pequeno disco de madeira, revesti-lo com chapa de ferro e acrescentar um botão de ferro no meio. Ao redor de tal buckler, um cinto robusto de ferro era colocado, ou toda a borda era revestida de metal, pois o buckler frequentemente desviava lâminas e os impactos poderiam danificar a madeira. Normalmente, os bucklers não eram muito ornamentados, sua função era prática. No entanto, algumas peças nobres podiam ostentar um brasão, seja gravado no metal ou pintado na superfície de madeira. A maioria dos bucklers adquiria uma aparência enegrecida ou era coberta com couro cru, para proporcionar melhor aderência. Assim, a fabricação do buckler
passou da oficina do escudero para a do ferreiro, pelo menos a partir do final da Idade Média. Registros tchecos mencionam bucklers como pequenos escudos de punho, muito utilizados em duelos individuais. Por exemplo, os rondas, soldados de infantaria do século XV, eram armados com uma espada longa e um buckler. Essas rondas, na Guerra dos 30 Anos, foram os últimos soldados a empregar escudos em combate na Europa, sendo os bucklers predominantemente de ferro. Para completar a variedade, devemos mencionar algumas especialidades que diversificaram a produção de escudos. Os escudos de torneio eram destinados não para a guerra real, mas para competições de cavaleiros. Às vezes, tinham a forma clássica triangular. Outras vezes, eram adaptados a disciplinas específicas, como escudos para torneios de falcões, menores e sem bordas afiadas, evitando ferimentos aos cavaleiros, ou com recortes para lanças. Como mencionamos, alguns apresentavam um arco recortado no lado direito, onde a base da lança se encaixava ao impacto. Os escudos de torneio precisavam suportar a força do impacto de uma lança, que muitas vezes era equipada com pontas rombadas, de modo que os escudos não se estilhaçavam como nos filmes, mas se curvavam. Para aumentar a resistência, mestres escuderos confeccionavam escudos para a nobreza com várias camadas de lona e tendões. Uma fonte francesa de 1446 relata que os escudos de torneio na França eram feitos de madeira com a espessura de um dedo, reforçados com tendões dos dois lados. Pequenos quadrados de material mais duro eram colados por cima, geralmente de chifres de cervo, especificamente da parte do chifre utilizada para fazer cabos de flechas. Um escudo assim blindado era extremamente rígido. Em algumas ocasiões, os cavaleiros exageravam nas inovações, e há relatos de que em certos torneios foi proibido o uso de escudos reforçados com ferro ou chifre para assegurar condições iguais e permitir que as armas penetrassem melhor nos escudos, proporcionando ao público uma visão mais impressionante dos estilhaços voando pelo ar. Os escudos de torneio eram frequentemente ricamente decorados, afinal, era uma ocasião solene. Um escudo poderia ser totalmente dourado ou ter decorações em folha de metal ou pelagem, que não teriam chance de sobreviver a uma luta real, mas eram aceitas durante o torneio. Para os fabricantes de escudos, era comum querer criar um escudo que se quebrasse de maneira impressionante ao ser atingido, destacando o vencedor, ou, em contraste, um escudo robusto que suportasse impactos repetidos. Essa decisão variava conforme o entendimento entre os cavaleiros. Uma das inovações desse período foi o terraço, que surgiu no final da Idade Média, no século X. O terraço era um escudo colossal, ainda maior que o pavês, projetado para proteger contra armas de fogo, funcionando essencialmente como uma barricada portátil de madeira maciça, onde os atiradores podiam se abrigar. Os exércitos hussitas, entre outros, utilizavam os terraços, que exigiam um processo de produção mais rústico, com tábuas espessas unidas em uma grande placa, muitas vezes preenchidas com argila ou cobertas com couro úmido para resistir ao fogo. De tão pesados, os terraços precisavam ser carregados por mais de um menino ou transportados em veículos. Vale ressaltar que eram mais uma fortificação de campo do que um escudo pessoal. Assim, exploramos os principais tipos de escudos da Idade Média e como o processo de fabricação evoluiu. Havia escudos redondos, tábuas finas com grandes protuberâncias, escudos de montaria com tiras e pintura heráldica, pavês com várias camadas de lona e reforços robustos, além dos pucleres e peças inteiramente de aço. Apesar das variações, todos compartilhavam características comuns, como a combinação de madeira e couro como base,
e a busca pela resistência sem excessivo peso. Graças a esses recursos, os mestres medievais conseguiram criar proteções eficazes em muitas batalhas. Agora, talvez você se pergunte quem eram esses talentosos criadores e qual era seu papel na sociedade da época. Em breve, vamos focar neles. Vamos abordar as características dos fabricantes de escudos, sua posição social e o que significava ser um produtor de escudos na era dos cavaleiros. Cada escudo que mencionamos passou pelas mãos de um artesão habilidoso. Mas quem eram essas pessoas? Eram especialistas autônomos ou parte de oficinas de armamentos? Qual era o valor dessa profissão na sociedade? Vamos analisar a atividade dos fabricantes de escudos sob a perspectiva social e econômica. No auge da Idade Média, existiam diversas guildas de ofício, e em muitas cidades havia a guilda dos fabricantes de escudos. Esses mestres, conhecidos em latim como scutiferi ou scutari, eram especialistas na confecção de escudos defensivos. Documentos checos do século X revelam assentamentos de fabricantes de escudos, e algumas aldeias próximas a castelos tinham nomes que remetiam a escudos, indicando que seus moradores tinham a responsabilidade de fornecer escudos ao senhor local. Cartas da época mencionam diretamente indivíduos identificados como produtores de escudos, evidenciando a existência dessa profissão. Nos séculos XIV e XV, em cidades maiores, surgiram guildas que reuniam os fabricantes de escudos, muitas vezes junto a outros ofícios correlatos. Em Veneza, por exemplo, os fabricantes de escudos estavam vinculados à guilda dos pintores, o que fazia sentido, já que a pintura era uma parte essencial da produção. Essa guilda tinha uma norma estabelecida em 1283 que exigia que os fabricantes de escudos apresentassem seus produtos aos mestres da guilda para verificação de qualidade. Por exemplo, havia uma regra que estipulava que todos os escudos revestidos de couro deveriam ser adequadamente preparados, assim como os melhores da caravana, e que ninguém poderia vender escudos sem um bom verniz. Isso demonstra que a qualidade era rigorosamente controlada, pois a vida do guerreiro dependia da confiabilidade do escudo. Os fabricantes de escudos precisavam ser versáteis, dominando diversas habilidades, pois trabalhavam tanto com madeira quanto com marcenaria e processamento de couro. Isso restringiu as atividades de forjamento e pastoreio, que são fundamentais para os ferreiros, como pregar ferro, fixar elementos metálicos e, em algumas ocasiões, até mesmo pintar. Não é surpresa que, em Praga, tenha havido uma aproximação com os pintores. Um fato curioso é que, por volta do século X, ocorreu uma disputa entre a Guilda dos Escudeiros e a Guilda dos Pintores sobre quem teria o direito de pintar os brasões nos escudos. Ambas as profissões buscavam lucrar com isso. Essa rivalidade persistiu até que as duas guildas se unissem, formando uma única guilda de escudeiros e pintores de brasões. Isso demonstra que os brasões eram tão valorizados que até os pintores desejavam uma fatia desse mercado. A relevância dos escudeiros é destacada pelo fato de que seus produtos, em certas ocasiões, eram pagos com bens em vez de dinheiro. Como foi mencionado, a cidade aceitava brasões em armerias em troca de pagamento, e as crônicas enaltecem os belos escudos entregues aos reis. Por exemplo, em 1410, o rei inglês Henrique IV encarregou o mestre escudeiro Ricardo Isaac de adquirir cola, chifres, peles e madeira de limeira, além de confeccionar escudos especiais para ele, podendo ainda convocar outros escudeiros para ajudá-lo. Esse registro ilustra a importância de ter escudeiros de alta qualidade na armeria da corte. O rei desejava os melhores escudos e, assim, garantiu mestres e materiais apropriados.
Embora o escudo não fosse um dos itens mais caros do equipamento, definitivamente não era algo acessível para um homem comum. Se uma espada simples poderia custar o equivalente ao salário anual de um trabalhador, um escudo poderia custar vários meses de salário, dependendo da qualidade. Um escudo básico de madeira, coberto com pele crua sem ornamentos, seria relativamente acessível, enquanto um escudo pintado com brasão, folheado a ouro e com um botão de qualidade, teria um preço significativamente mais alto. Os escudeiros também se beneficiavam de encomendas em série. Por exemplo, a cidade fez um pedido de 50 brasões para a equipe de defesa das muralhas, ou um nobre equipou 20 soldados de sua companhia com escudos uniformes que tinham um símbolo pintado. Esses pedidos ajudaram a garantir a sobrevivência da guilda. Socialmente, os escudeiros eram artesãos respeitados, pois serviam à classe militar. Em tempos de paz, suas habilidades eram utilizadas em outros contextos. Por exemplo, eles confeccionavam escudos cerimoniais para eventos de cavaleiros e pequenos escudos para mensageiros, que usavam escudos menores com símbolos, além de adereços para o teatro. As crônicas medievais mencionam que, em cerimônias da corte, às vezes eram criados enormes escudos como decoração. Portanto, o escudeiro podia trabalhar em pedidos que eram tanto práticos quanto decorativos. Vale ressaltar que, em algumas famílias, as habilidades dos escudeiros eram passadas de geração em geração. O mestre tinha aprendizes aos quais ensinava todas essas técnicas, como preparar a cola da forma correta para que tivesse a resistência necessária, esticar a pele crua para evitar que rachasse e qual tipo de madeira escolher em diferentes épocas do ano. Por exemplo, a madeira de limeira colhida no inverno era valorizada por ter menos resina e, ao secar, deformava-se menos. Muitas dessas práticas, infelizmente, não foram documentadas por escrito e foram transmitidas de forma oral. Atualmente, historiadores e arqueólogos experimentais tentam redescobrir esses métodos por meio de tentativas e erros, muitas vezes com a ajuda valiosa de guias medievais de outras áreas, como manuscritos sobre a fabricação de arcos, colas ou manuais de pintura, que por vezes contêm informações aplicáveis também aos escudos. Assim, os replicadores contemporâneos afirmam que criar um escudo autêntico da Idade Média exige um imenso esforço e a utilização exata dos métodos que aqui descrevemos. Nenhum atalho que utilize parafusos contemporâneos e adesivos sintéticos pode substituir totalmente a combinação artesanal de madeira colada à mão e couro natural. A relevância dos escudeiros na sociedade diminuiu em certa medida com os avanços do século XV. Com a obsolescência dos escudos nas batalhas, devido ao uso de armaduras de fogo ou à falta de espaço para esses equipamentos, eles precisaram se reinventar. Alguns passaram a fabricar lanças de guerra e foices, enquanto outros se dedicaram à marcenaria ou à pintura de brasões. Nas cidades, as guildas de escudeiros ou se desfizeram ou se transformaram. Em Praga, por exemplo, os escudeiros se uniram aos pintores, posteriormente integrando a guilda dos marceneiros. Contudo, antes dessa transição, os escudeiros cumpriram um papel histórico significativo. Eles proporcionaram proteção a gerações de guerreiros, elevando o escudo de um mero objeto de pano a um símbolo de cavalheirismo e honra. Agora, observamos como essa arte estava profundamente enraizada e bem elaborada. Para encerrar, refletiremos sobre quais habilidades dos escudeiros medievais perduram até os dias atuais, despedindo-nos deste tema fascinante ao analisarmos seu legado na modernidade. Embora séculos tenham se passado desde a era dos cavaleiros e os escudos não sejam mais parte do armamento comum, a herança dos escudos medievais se faz presente em diversas áreas hoje.
Primeiramente, na história e na museologia, muitos escudos medievais autênticos são valiosos em museus pelo mundo. Quando você visita, por exemplo, a coleção de armas em Viena ou em Paris, encontrará escudos góticos preservados, com brasões desbotados, escudos das guerras hussitas ou pequenos escudos reforçados. Esses artefatos ainda nos impressionam pela precisão de sua fabricação. Podemos admirar as finas lâminas de madeira que, após séculos, continuam unidas, ou as cores vibrantes dos brasões, que foram fixadas com tinta de gema de ovo e pigmentos naturais. Cientistas modernos analisam esses escudos por meio de métodos não invasivos para compreender a composição das colas, as espécies de madeira utilizadas ou o DNA de restos de couro. E tudo isso valida o que discutimos sobre os materiais e técnicas. Por exemplo, a análise de escudos antigos revelou vestígios de adesivos a partir de peles animais e caseína do leite, exatamente como descrito nos guias medievais. A análise dendrológica da madeira, por sua vez, indicou a predominância de tilha e álamo, confirmando que a escolha das espécies adequadas era uma prática real. A segunda maneira pela qual a arte de fabricar escudos medievais sobrevive é através de reconstruções históricas e da história viva. Hoje, diversos entusiastas ao redor do mundo se empenham em replicar escudos medievais utilizando métodos originais. Por exemplo, experimentadores na Escandinávia tentaram criar um escudo viking exatamente com base nas descobertas de Gokstad. Eles cortaram varas de abeto, produziram sua própria cola de couro, revestiram o escudo com couro bovino cru e forjaram um botão de ferro. Os testes demonstraram que tal escudo realmente se comporta como o original, sendo leve o suficiente para parar uma flecha ou um golpe de espada. Quando se quebra, as tábuas se estilhaçam de maneira controlada, mas o couro mantém tudo unido, evitando que se despedaçam completamente e continuando a oferecer proteção parcial. Essas descobertas geram um respeito maior pelos antigos artesãos. Muitas regras que utilizamos hoje em materiais compostos modernos, como a combinação de elementos macios e duros ou a sobreposição de diferentes substâncias, já eram conhecidas por eles. Os reencenadores modernos também trazem à tona a arte de pintar brasões. Eles combinam cores elaboradas segundo receitas antigas, utilizando pincéis feitos com pelos de esquilo e aplicando um verniz natural nos escudos. Dessa forma, preservam um conhecimento que, de outra maneira, poderia ser esquecido. Embora os escudos não tenham desaparecido completamente do armamento, sua forma não é mais de madeira ou couro. Os policiais atuais, equipados com trajes pesados, utilizam escudos de plásticos avançados e compósitos para se protegerem de pedras e projéteis em manifestações. As unidades de choque contam com escudos à prova de balas, feitos de Kevlar e cerâmica, que se assemelham a pequenos pavões resistentes a tiros. No âmbito militar, os escudos balísticos estão retornando para combates em distâncias curtas. O conceito permanece o mesmo. Um item mais leve que uma armadura, que cobre a maior parte do corpo e pode ser segurado com uma mão. Os materiais mudaram, mas é interessante observar que alguns escudos modernos apresentam uma construção em camadas, com fibra de vidro, plástico e resina, o que remete às camadas de madeira, couro e cola de outrora. Assim, sem perceber, engenheiros atuais seguem os passos dos escuderos da Idade Média. No aspecto simbólico, o escudo ainda representa proteção. Basta olhar ao redor. Muitos países, cidades e famílias continuam a usar brasões em formato de escudo como símbolos heráldicos. Emblemas de clubes esportivos, agências de segurança e até ícones de antivírus de computador.
Em todos esses contextos, o escudo estilizado se revela um símbolo universal de defesa, segurança e até heroísmo, legado que herdamos da Idade Média, quando o escudo com brasão simbolizava a honra da família e os feitos em guerra. Quando uma criança desenha um cavaleiro, não se esquece de incluir um escudo com uma cruz ou um dragão, imitando os antigos motivos heráldicos. Nesse aspecto, os escudos medievais permanecem vivos em nossa cultura, nas narrativas, filmes e sonhos de heróis. E, por fim, no plano pessoal, a arte de confeccionar escudos inspira os artesãos contemporâneos. Alguns dedicam-se à criação manual de réplicas históricas de escudos para esgrima ou simplesmente como itens decorativos. Na República Tcheca, existem artistas que esculpem escudos de madeira à mão, revestem-nos com couro e pintam brasões neles, exatamente como faziam os mestres séculos atrás. Assim, novas formas de arte estão renascendo e, mesmo que sejam destinadas a apresentações de esgrima ou a adereços de cinema, carregam a essência do antigo ofício. Quando um mestre carpinteiro moderno fala sobre escudos em sua oficina, pode estar pensando exatamente como um escudero medieval. Devem ser leves, mas duráveis, capazes de suportar impactos e, ainda assim, aparentar beleza, honrando seu portador. Hoje, é verdade que não vemos cavaleiros galopando com lanças e escudos prontos para a batalha, mas o legado dos escudos medievais permanece vivo em nós, nos museus, símbolos e na ciência, demonstrando como é possível usar materiais simples e naturais para grandes finalidades, e talvez também na constatação de que, ao segurarmos um escudo policial moderno, estamos, na verdade, conectados a uma longa tradição de defensores que teve início com os antigos escuderos. Espero que esta jornada em busca do mistério dos escudos medievais tenha despertado seu interesse e ampliado sua visão sobre o quanto de trabalho, habilidade e criatividade estão envolvidos em um aparentemente simples equipamento. Agradeço sua atenção e por ter assistido até o fim. Se você gostou do vídeo, ficarei grato se puder dar um like e compartilhar com outros apaixonados por história. Até a próxima. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu reescrevesse.